Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando e hoje é um vídeo breve, simples, né? Daqui a pouco eu tô pretendendo em fazer uma live, a semana tá corrida, né? Pretendo fazer uma live hoje à noite, mas hoje o vídeo agora, nesse momento, é sobre estatísticas do Botafogo. Mas antes eu quero deixar aqui um salve para 3 amigos aqui que me acompanham no YouTube. Um abraço pro parceiro Maicon lá de Nilópolis, um abraço também para o Danilo de Estância no Sergipe, longe pra caramba, e também para aqui do Rio de Janeiro, conterrâneo, o Rodrigo Aragão, do Complexo da Maré. Se você quer o seu salve aqui, rapaziada, basta comentar a tua opinião, deixar o teu like, se inscrever, obviamente, e o nome de onde você tá, o seu nome, porra, confundi tudo. O seu nome e a cidade de onde você tá falando. Vamos para mais um vídeo, cara. Eu quero tratar aqui de estatísticas do Botafogo pra gente pensar no que tá bom e o que tá ruim, a partir de estatísticas individuais dos jogadores. O que a gente pode pensar a respeito. Rapaziada, desde o início do ano eu faço um apanhado, eu faço uma pranchetinha, né, no meu bloco de notas do telefone, onde eu vejo cada detalhes, né, do gol, de gols do Botafogo no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, e aí eu vejo, por exemplo, não só o número de os caras que fizeram os gols ou a assistência, mas eu também destaco as assistências indiretas, né, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Primeiro de tudo, vamos analisar aqui, vou pegar meu notebook aqui, para me ajudar, onde eu vou dar uma olhada aqui nas estatísticas de gols do Botafogo no ano. Artilheiros da temporada, vamos lá, eu vejo aqui Eric e Alex Santana como os artilheiros, cada um com 9 gols na temporada, contando todos os jogos aí do ano. Posteriormente, em segundo lugar, vem ali o Cícero com 5 gols, o Diego Souza com 5 gols. Um pouco atrás vem o Luiz Fernando e Pimpão, cada um tem 3 gols. Com 2 gols cada, a gente vai ter o João Paulo, Jonathan, o Marcelo e o Gustavo Ferrarez, que já foi embora. E com um golzinho a gente vai ter aí até o Chiesa, né, que foi embora também, e o Bochecha. O que a gente pode falar disso, né? Eu, particularmente, eu vejo poucas chances de alguém alcançar aí Eric e Alex Santana, né? O Alex, que é um cara que chuta muito de fora da área, tem um bom chute, uma boa finalização. A maioria dos gols dele aí, ou infiltrações de cabeça, né? Na verdade, todos, né? Ou foram infiltrações aí de cabeça no meio da área, ou de rebote no meio da área, ou chutes de fora da área, chutes de média a longa distância. Apesar de eu considerar positivo, né, um volante, né, tendo essa progressão, um volante tendo esses números, né, a gente voltando a ter um jogador não só no Botafogo, mas no Rio de Janeiro, com um bom chute de longa distância, coisa que vinha faltando aí no Botafogo há bastante tempo, há muito tempo, eu fico um pouco preocupado, porque a gente tem um volante com pouca, que apesar da boa qualidade do chute, de ruptura, ele tem pouca, digamos assim, noção ainda nesses termos de posse de bola, de construção de bola com o pé, de toque de bola no chão mesmo. E demonstra um pouco da fragilidade dos nossos atacantes. Tudo bem que o Diego Souza é vice-artilheiro com 5 gols, que chegou um pouco depois, mas aí você tem o Rodrigo Pimpão e o Luiz Fernando bem abaixo desse número. Mesmo mal nos últimos jogos, o Eric permanecia aí de maneira isolada na liderança, só foi alcançado pelo Alex Santana no gol, depois do gol contra o Avaí, onde aí ficaram com 9 gols cada um. Então isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque demonstra o quanto era frágil em termos de criação, era uma zona em termos de criação aquele time do início do ano do Zé Ricardo, e como que o Botafogo ainda vem criando pouco pelo início do trabalho do Eduardo Barroca. Agora vamos para as assistências na temporada, né? Vou pegar aqui o notebook mais uma vez para não me confundir. Rodrigo Pimpão, o líder de assistências na temporada, com 5. Depois você tem o Eric com 4, o Eric já foi embora. Ferrarez tem 3, também já foi embora. Depois Diego Souza com 3, Jean também com 3, com 2 assistências cada. Você tem aí Jonathan, João Paulo, Cícero, Chiesa. Lembrando que eu esqueci aqui do Marcinho, que também tem 3. E aí com uma assistência você tem esses seguintes jogadores aqui: Gabriel, Valência, Gilson e Fernando. Primeiro de tudo, né, a gente tem o Rodrigo Pimpão aí como o líder de assistências na temporada, onde ele atuou em alguma parte, né, dessa temporada, no banco, ou seja, ele vem do banco, né, isso pode ter tanto mérito do jogador, eu acho que é uma concordância aí, até pelos comentários que eu leio, né, que o Pimpão ele rende um pouco mais quando ele sai do banco do que quando ele entra. Eu não sei se é questão física, o cara entra um pouco mais ligado no jogo, se é para mostrar o serviço, se é um cara que, olhando o jogo do primeiro tempo, ele consegue identificar o ponto fraco da equipe. Tem jogador que é bom nisso, mas o Pimpão é o líder de assistências na temporada. Isso é tanto um aspecto positivo para ele, mas é negativo para o time, porque você tem um jogador que sai do banco, na maioria das vezes, e consegue produzir mais do que o cara que está como titular. Demonstra a fragilidade ofensiva do Botafogo mais uma vez. E aí você vê como é que mesmo em má fase o Eric faz falta, como ele era o líder de gols na temporada, ele também era o vice-líder em assistências.
Agora um dado também muito interessante, rapaziada, o Botafogo ele fez 45 gols na temporada, né? Desses 45, apenas 33, se você calcular todas as assistências que eu contei aí, apenas 33 desses gols tiveram assistências, ou seja, os outros, né, foram 12 desses 45 gols aí, de rebote, de pênalti, ou gol contra, ou porque uma bola espirrou e aí sobrou, ou seja, você não teve aí em 12 gols umas chances criadas, chances trabalhadas, o que representa um número significativo, né, quando você não tem um toque de bola, uma progressão para sair de uma assistência para um gol. Ou seja, digamos assim que foram 12 gols que a gente pode considerar como gols no abafa, numa bola recuperada, né? Por exemplo, nesse último jogo aí contra o Atlético Paranaense, o goleiro soltou a bola na cabeça do Luiz Fernando, ou gols de pênalti, gols contra, o que também demonstra um índice alto de gols em que o Botafogo ele não construiu, ele não criou. Fora os gols em que o Botafogo cruzou a bola para a área e aí foi gol de cabeça, né? Foram assistências de cruzamento, né? Em assistências de bolas trabalhadas foram muito, mas muito poucas. Só por curiosidade também aqui, os dados no Brasileirão. Alex Santana é o artilheiro isolado com 4 gols. E nas assistências nós temos 3 jogadores empatados, né? E o curioso, você tem aí, com 2 assistências cada, os líderes de assistências do campeonato são Pimpão, Jonathan e Cícero, né? O único titular absoluto mesmo é o Cícero. O Pimpão, ele vinha alternando como titular ou como reserva, e o Jonathan é reserva, ou seja, você tem aí, dentre os 3 jogadores que lideram o ranking de assistências da equipe, apenas um titular absoluto. Demonstra a falta de criatividade da equipe. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, participações indiretas a gols no ano. Isso é um dado que eu mesmo coleto, né? É um dado que eu mesmo busco, dou uma olhada, por exemplo. Não é o cara que faz o gol, não é o cara que dá assistência, mas é aquele cara que faz uma jogada linda e entrega ali pro cara que deu a assistência para fazer o gol. É aquele cara que estica um passo, um bolão, né, que participa ativamente do gol. É o cara que sofreu o pênalti, né? Por exemplo, é o cara que cruzou uma bola muito perigosa que num bate-rebate sobrou pro jogador, pro autor do gol, né? Por exemplo, o caso do Léo Valência, que deu um cruzamento bonito contra o Vasco, só que a assistência não foi dele porque o Maxi Lopes desviou a bola antes do Marcelo fazer o gol. Então, eu coleto tudo isso, né? Vamos lá. Participações indiretas a gols no ano, mais uma vez lidera Rodrigo Pimpão com 7 participações. Sofreu pênalti, deu um passe vertical, deu um passe decisivo. Depois você tem o Bochecha, né? É o segundo colocado nesse quesito aí com 4 participações indiretas. Depois, Eric, Diego Souza e Gilson com 3 cada. Aí depois disso, você tem uma penca de jogadores aí com 2 participações. João Paulo, Alex Santana, Joel Carli, Luiz Fernando, Jonathan e também, rapaziada, o Lucas Campos, com poucos minutos ainda em campo no Botafogo, ele já tem 2 participações interessantes. Deu um passe que originou numa boa jogada aí pro gol contra o CSA, gol do Cícero, e também sofreu o pênalti contra o Atlético Paranaense. Aí depois você tem aí com uma participação cada um, Gabriel, Gatito Fernandes, numa quebrada que ele deu lá no jogo contra o Defensa, Valência, Marcinho e Marcelo. Por isso que eu falei no vídeo de ontem que o Rodrigo Pimpão ele lidera em participações em gols na temporada. Apesar, né, por isso que eu falo, apesar de eu não concordar com a renovação dele, eu acho que tem jogadores melhores a serem explorados no mercado, por um salário mais baixo, jogadores mais novos que tenham mais técnica. O Rodrigo Pimpão eu não considero um cara inútil, por isso que eu falo. Ele é líder em participações indiretas e também é líder em assistências na temporada por enquanto. Claro que isso tem a ver com a fragilidade da equipe na hora de criar, mas o cara lidera esses quesitos, legal, mérito dele. Um destaque para o Bochecha, que talvez tivesse ainda mais participações e assistências se não fossem os gols perdidos por alguns jogadores quando ele coloca que ele dá aquela fatiada e coloca os jogadores na cara do gol. Já foram as 2 vezes assim com o Diego Souza e pelo menos uma vez no último jogo contra o Atlético Paranaense do Luiz Fernando. Deixa eu falar agora um pouco de aspectos defensivos, né? Para finalizar aqui o vídeo, eu quero falar de desarmes, né? E aí eu quero tentar fazer com que o meu espectador aqui tire a premissa, né? Pare de taxar os jogadores pela característica dele, pelo jeito de andar dele, pelo jeito de correr, né? E tentar enxergar de fato os números e de fato o que acontece. Acontecia da mesma forma no ano passado, né? Esse ano, pessoal, Bochecha é muito lento, eu concordo que falta intensidade para o Bochecha, eu concordo que o Bochecha às vezes é meio displicente, tenta dificultar um pouco a jogada, mas aí o pessoal trata isso como uma premissa para dizer que ele não marca, né? Como assim ele não marca? Né? Vamos ver os números aqui. O Bochecha, em 9 partidas que ele atuou no Campeonato Brasileiro, dessas 14, ele é o 3º jogador que mais desarma no Botafogo, né? Ele só está atrás do João Paulo, né, que jogou aí, se eu não me engano,
13 dos 14 jogos, e do Gilson, que jogou 10. Inclusive, em média de desarmes, o Gustavo Bochecha está sempre destacado lá no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente nos primeiros jogos em que ele vinha sendo titular, né? Depois se machucou. Ele vinha sendo destacado, né? Como um cara que desarma bastante no próprio Instagram e nas redes sociais, no Twitter, do Brasileirão, né? Que pega esses dados aí, onde eu peguei no Footstats. Ou seja, o pessoal pede, o Bochecha não marca nada, tem que colocar o Jean. Gente, se colocar o Jean, né, além de você não ter tanta diferença na produtividade, né, o pessoal acha que correr, você correr, dar o carrinho, você ter raça significa você roubar a bola. E não, roubar a bola é você realmente efetivar esses dados tendo um bom posicionamento, sabendo a hora de dar o bote, sabendo a hora que você tem que cercar, sabendo aonde você tem que interceptar o passe, a linha de passe do adversário, e isso o Bochecha, na minha opinião, faz bem. Embora o Jean tenha bons índices, ele teve bons índices de desarmes no ano passado, teve uma boa média, mas era a mesma coisa no ano passado, por exemplo, com o Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes em alguns jogos era titular no lugar do Jean, e todo mundo ficava, tem que colocar o Jean, Matheus Fernandes não joga nada, não desarma nada, não marca ninguém. Quem foi o líder de roubadas de bola do Botafogo na temporada passada e no top 5 do Campeonato Brasileiro do ano passado? Ele mesmo, Matheus Fernandes, em 33 jogos, roubou 76, 77 bolas. Por quê? Porque não precisava ficar correndo igual um maluco, não precisava ficar se desgastando, não precisava ficar perseguindo o jogador para abrir espaço na defesa. Ele se posicionava bem e sabia a hora de dar o bote, sabia a hora de desarmar, e fazia isso com maestria. Além desses jogadores eles fazerem isso sem a necessidade de ficarem correndo igual malucos, né, para que a torcida fique gritando e latindo, esses jogadores eles têm uma certa qualidade com a bola no pé, que é uma prerrogativa, que é uma prioridade do Barroca, ter jogadores que saibam construir no meio campo. O Jean sabe fazer mais o trabalho sujo. A gente pôde ver isso quando ele é instruído para entrar no fim do jogo para cobrir os espaços e auxiliar na marcação, e ele se lança para o ataque, porque ele não tem um pouco dessa noção tática, né, do que ele tem que fazer, é a minha interpretação, e ele se lança para o ataque, e obviamente por ele não ter a qualidade com a bola no pé, ele acaba errando, cara. Ele foi mal contra o Avaí e também quase fez com que o jogo fosse empatado, a gente perdesse os 3 pontos contra o Atlético Paranaense depois de 2 erros muito bobos na partida. Rapaziada, por enquanto é só, né? Talvez eu volte aí mais tarde para fazer uma live, talvez role podcast ainda hoje, né? Falando sobre tudo aí no futebol brasileiro, sobre alguns assuntos bem interessantes até a respeito da minha monografia, né? Quer saber disso? Fica ligado nas redes sociais, fica ligado por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, me acompanhe lá no Twitter, @BrownieOficial, me acompanhe no Instagram, BrownieFogo. Tamo junto, até a próxima!